Olá pessoal, estamos na segunda parte do vídeo da Jéssica. Como eu sei toda essa história, vivenciei e curti muito essa conquista da Jéssica, eu quero que ela conte para você que está nos assistindo quais foram as dificuldades, porque não é só lazer fora do Brasil não. E nós sabemos que a língua é um dos maiores empecilhos para se adaptar em outro país. Não é, Jéssica? É verdade. Na verdade, o problema começou até um pouco antes de ir nas entrevistas com as famílias, né? Porque o meu inglês era muito ruim. Não é que era ruim, eu não tinha segurança para falar, eu tinha medo. Então, assim, até antes da família que fechou comigo, teve uma mãe que perguntou: e aí, me conta, você cozinha? O que você gosta de cozinhar? E eu não sabia falar o nome dos alimentos em inglês. Eu falei: eu faço sopa. Eu tentava me virar com o que eu conseguia, né? Com o vocabulário que eu tinha. E quando chegou lá não foi diferente. Assim, logo na escola de treinamento em Nova York, eu não conseguia entender nem as instruções que eles falavam pra mim pra ir pro quarto. De tão nervosa que eu ficava. E sorte que eu sou muito abençoada, sempre tive pessoas maravilhosas. E assim, o grupo de brasileiras que foram comigo, as meninas me ajudavam muito. Então eles falavam pra mim e falavam: e aí, o que falou? E quando eu cheguei na casa da família, o que ajudou muito é que minha host, a Soraya, ela é brasileira. Só que estavam os avós do bebê que são americanos lá. Então quando eu cheguei, eles já vieram falando. Eu lembro direitinho. Eu falei: oi, tudo bom? E eu fui pro quarto. Aí nesse momento eu liguei pra minha mãe e despenquei a chorar. Chorei. Ela falou: mas por que você tá chorando? Eu falei: mãe, eu não entendo. Só que eles estão sendo tão gentis comigo que eu não consigo retribuir, eu não consigo falar. E o Dudu tava junto, que é um primo meu também que foi. E ele falou: é assim mesmo, desce lá, tenta que você vai começar. Só que demorou aí 1 mês pra eu conseguir assimilar. E aí quando eu tava com o meu host, que era o pai do bebê, e a Soraya não tava perto, que eu acho que eu não tinha tanta vergonha, então eu aproveitava pra falar. Mas assim, foi complicado, mas é muito gostoso a sensação de estar entendendo. E depois você pensar, até é um fato que depois que eu fiquei 6 meses na Califórnia, eu mudei de estado, né? E eu voltei pra ver meus amigos, eu saí com um amigo meu que era americano. E aí a gente tava num bar e eu pedi pro garçom uma cerveja. E ele olhou pra ele e falou: você tá pedindo sozinho em inglês? Eu não acredito. Eu falei: nossa, eu não percebi. Então é muito gratificante, coisa simples, era muito bom. Não tem como descrever, né? Não, é muito bom. E assim, eu lembro que quando eu começava a entender, até hoje, assim, eu fico meio boba. Eu começo e falo: meu Deus, eu entendo, que gostoso. Eu lembro quanto foi difícil, quanto eu não conseguia falar. Teve uma situação também que foram cortar a grama e só tava eu e o meu host, que é americano, e eles eram do México. E o meu host falava inglês pedindo pra eu traduzir em espanhol, e eu não entendia um nem outro, só que a gente sempre dava certo no final. E ele sempre me tranquilizava, ele falava: o último passo é você falar, primeiro você vai entender, depois você vai começar a escrever e depois você vai falar. E ele me tranquilizava muito, então foi super tranquilo, foi um processo. Essas etapas são etapas que nós combinamos às vezes com os pacientes. Então ele falava, uma vez eu tava muito frustrado. Interessante. E ele, como a Soraya, a esposa dele é brasileira, eu conversava muito com ele, como que era quando o contato, né? E ele falou assim, que é um processo que é aos pouquinhos, ele falava: não se preocupe em querer falar. Ele falou: entende primeiro, assimila. Aí você vai começar a escrever, você vai conseguir. E depois você vai sentir segurança pra falar. E aí foi uma delícia, era muito gostoso. Ai, que interessante. Dá saudade de falar. A outra questão que faz parte do meu trabalho psicopedagógico é que você teve contato direto com as crianças. Sim. E nós sabemos que a cultura é muito diferente do Brasil. Ninguém é melhor que ninguém, ok? Mas que é muito fácil você contar para as pessoas que estão nos ouvindo como são as crianças lá, porque você viveu, não é uma hipótese, não é uma leitura que você fez, você participou, você teve que participar da alimentação, você teve que participar da vivência diária dessas crianças. Como elas são? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 famílias diferentes, né? A primeira família, como eu disse, a mãe do bebê era brasileira. E assim, isso me ajudou muito. E eu consegui ver depois que eu fui para uma família só de americanos a diferença de cultura. Então assim, primeiro quando eu cheguei foi um baque, né? Eu me vi ali na frente de um bebezinho de 3 meses, o Vince, né? Minha paixão.
E a mãe dele me ajudava muito, porque ela foi criada no Brasil, né? Então, assim, era mais fácil. Nós duas conseguir conciliar isso com a cultura de lá. Só que daí depois teve essa experiência de ir para uma outra família, que eu cuidei de 3 crianças, era uma menina de 5 anos, 3 anos e 3 meses. E aí foi onde eu achei que eu tivesse passado pela parte mais difícil, que quando eu cheguei, que eu cuidei do Vince, foi muito difícil, porque ele era um bebezinho e eu nunca tinha passado por aquela experiência. Ele chorava de um lado, eu chorava do outro, falando como que eu posso ajudar. E foi muito bom porque eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele o que ele estava precisando. E quando eu fui para uma outra família que as crianças já estavam maiores, que era uma cultura diferente, foi um baque. Tanto que quando eu fui, até a gente já chegou a comentar que eu falava, eu não quero gostar deles, aqui é só profissional, eu vou só trabalhar, eu quero ir embora. E depois que passou um mês, eu me vi envolvida, eu falei, como não amar, né? Só que assim, foi muito difícil. E não foi só difícil no início. Até o meu último dia na segunda família, eu lembro que eu ligava pra minha mãe chorando, falando que eu não ia conseguir. Que assim, aqui em casa, a moça que trabalha com a gente, né? A gente aprende todos, não só ela, mas todos a respeitar como mãe, pai, família, qualquer adulto. Sim. E eles não tinham esse respeito comigo. Então, eu tentava dar o meu melhor, eles falavam pra eu sair de perto, diziam que me odiava. Então, assim, era muito difícil. A cultura é diferente, que nem lá, o que eu senti que as crianças, elas têm muita autonomia para tomar a decisão delas. Ah, é? Muito. Então, assim, aqui eu lembro que não tinha tanta opção, sabe? Eu seguia uma rotina que era dos meus pais. E lá não, eu tinha que, assim, mostrar um leque de opções para a criança do que ela queria comer, se ela queria comer, implorar para comer, dar comida na boca. E trabalhar com birra. E aí roupa também, que a criança podia escolher a roupa que ela queria. Daí teve uma situação que a menina ela queria ir de pijama pra escola. Falei, não, imagina, você não vai de pijama. E a mãe falou, não, mas se ela quer ir de pijama, deixa ela ir de pijama. Qual é o conceito disso? O que eles entendem disso? Você chegou a falar com a mãe? É para que ela tenha autonomia? Sim. É para que ela seja independente? O que é? Sim, é pra isso. Só que assim, eu sinto... Quando eu cheguei lá, eu tinha uma visão. Eu achava isso completamente errado. Eu passei maus bocados, assim, porque eu discordava muito. E depois que eu comecei a ver as crianças, a maturidade com que elas sabiam lidar de certos assuntos, teve uma ocasião que a gente foi na praia, eu com a menina de 5, o bebezinho e o de 3 anos. E a mãe, antes da gente entrar na praia, ela falou, a gente vai numa praia que vai ter pessoas nuas e provavelmente que vão estar fumando maconha. E eu pensei, essa mulher é louca? O que ela quer levar as crianças numa praia dessa? E depois eu fiquei maravilhada com a maturidade que as crianças tinham de não julgar as pessoas que estavam lá. Elas foram pra praia, brincaram onde que elas tinham que brincar, ficaram na areia e cada um tendo a sua vida paralela. E às vezes aqui a gente acaba criando na criança esse preconceito, essa visão do que é certo, do que é errado. E eles falavam isso pra mim, por que é errado? A nossa família não quer isso, mas às vezes outra família, às vezes... Isso é bom para os outros. Então, lá também, uma coisa que no início eu não concordava, quando a criança ela tem total autonomia para ver se ela quer compartilhar o brinquedo dela com outra criança que está no parquinho. Então, às vezes, quando eu chegava no início, eu falava, não, se você não for dividir, você não vai brincar também. Só que depois eu comecei a ver que todo mundo lá que funcionava meio assim. Então, assim, eles dão para a criança ter essa iniciativa, tipo, vai partir de mim se eu quero fazer isso ou não. Tem certos pontos... E ele sofre as consequências disso. Exatamente. Aí o que acontecia? O Mitchell, ele tinha a opção de não dividir o brinquedo. Mas ele tinha, quando as crianças não queriam brincar com ele, ele vinha chorando. Ai, Jéssica, ninguém quer brincar comigo. Eu falava, Mitchell, você não tá dividindo seus brinquedos, será que não é isso? Então eles plantam e colhem. Eles plantam e colhem. Perfeito. E é estupidamente importante para uma criança, ao meu ver, que ela mesma faça as suas escolhas, como você fez também para viajar e tudo mais. Lá eles desde de pequenininhos mesmo eles tomam. Ok, agora sim, uma pergunta para vocês pais, porque eis aí uma grande dificuldade. Como eu sou uma mãe girafa, que tem uma história parecida, você sabe, como que uma mãe deixa uma filha linda desse jeito viajar para fora do país, trabalhar em casa de família, ser au pair? Como? Essa mãe não gosta de você? Esse pai é o quê? Essa família é quem? Essa avó é o quê? Como é que é isso? Como que você faz essa leitura? Então, quando eu falei que eu ia, minha mãe falou, ela sabia que o programa era de 1 ano. Então, daí ela falava, não, 1 ano não vai passar, em 1 ano eu quero você aqui, tanto ela quanto o meu pai. Tinha muito isso.
E a minha mãe, ela sempre colocava, minha irmã, ela teve experiência também de morar no Canadá, ela sempre falava, 3 meses eu não aceito você de volta. Então em 3 meses a gente sabia que tinha que gostar, porque ela falava que menos de 3 meses não era o suficiente para saber, para se adaptar, para saber se era aquilo que queria ou não. Sim. Mas enfim, eu passei essa experiência, até os 6 primeiros meses eu já tinha certeza que eu queria voltar, que eu não queria ficar. E depois começou a mudar, só que eu não podia contar pra minha mãe. Porque meus irmãos falavam, meu pai passou por um acidente também, então eles falaram, não, você tem que voltar, não fala pra minha mãe agora. Eu falei, realmente, eu vou segurar porque ela ia me visitar em novembro, isso já ia fazer uns 10, 11 meses que eu tava lá. Tá. E aí ela foi e ficou 10 dias comigo, eu levei ela pra conhecer minhas amigas, a gente saiu junto, alugou carro. E sua mãe nunca tinha ido pro exterior? Não, foi a primeira vez. Olha que o amor faz. Foi. E assim, foi muito bom. Eu via no olhar dela que ela tava lá por mim, o quanto aquilo era difícil pra ela. E assim, eu queria mostrar pra ela a vida que eu tava levando. Então assim, a gente alugou carro e eu mostrava, e com muito pouco a gente consegue fazer muito lá. E aos pouquinhos eu fui falando pra ela sobre a possibilidade de ficar, fui começando a preparar. E aí eu lembro que quando antes dela ir embora, foi no dia ou no dia anterior que eu tava deitada no colo dela e eu vim estava deitada no meu colo. E aí ela tava fazendo carinho, daí ela falou que me abraçou e falou que era pra eu tomar a decisão que a partir daquele momento que ela não poderia me privar de ter a vida que eu tava tendo, porque era uma vida que talvez ela não conseguisse me proporcionar aqui. E ela pôde ver o que eu tava vivendo lá. Então a única coisa que ela pediu é que eu me cuidasse. Ela falou que a gente tava que a família tava com muita saudade, pra eu voltar, mas que pra eu seguir meu coração, que se eu quisesse ficar, que ela aprovava, porque ela pôde ver. E depois disso, assim, tudo, assim, a minha mãe, em todos os momentos, acho que se não fosse ela, se não fosse ela, eu não teria conseguido. Ela me deu um apoio e não era fácil pra ela. Eu sei que ela tava me abraçando, mas eu sei que ela queria que eu voltasse. Isso que é mais difícil, porque eu sabia que pra ela era duro falar, fica, porque ela queria que eu voltasse, mas ela queria o melhor, ela tava vendo a vida que eu tava levando lá. E eu acho que é exatamente o que a Jéssica falou. Eu fico muito emocionada ao ouvi-la, porque é difícil você dizer, não, fica comigo, porque é muito mais confortável realmente ter um filho ao nosso lado o tempo todo. Mas a experiência que a Jéssica adquiriu, e eu acho que a mãe dela, Edvânia também, é única. E tudo passa, e foi rápido todo esse tempo. É tão interessante tudo o que aconteceu, que eu queria muito dividir essa história com vocês. Hoje quem contou a história foi a Jéssica Zavesky, e ainda tem uma coisa muito legal que ela vai contar para vocês. Ela voltou para o Brasil e aconteceram 2 coisas interessantes. Uma que eu sei que você conseguiu um emprego aqui, devido a essa bagagem. Foi. Né? Quer contar um pedacinho disso? Quero. Até engraçado que as minhas amigas falam, nossa, meu pai fala, quem diria, hoje eu dou aula de inglês, né, em 2 escolas diferentes, e assim, eu tô me realizando, é muito gostoso, me divirto muito com minhas turmas, e eu me emociono às vezes na aula, porque eu quero passar isso pra eles, o quanto é bom. Assim, eu falo pra eles, vocês não precisam querer ir pra fora, porque tem gente que quer ficar, mas até agora eu finalizei todas as minhas turmas e para todos eles eu falei que eles sempre busquem o conhecimento, né? Seja aqui, seja em qualquer lugar. Porque é muito bom e é muito legal eu poder contar para eles. Eles são muito curiosos, eles querem saber. Eles falam, Tisha, mas você não falava inglês antes de ir? Eu falei, não, eu tô aprendendo aqui para falar, para ensinar vocês, aprendi lá, tô aprimorando. Então é muito bom, uma coisa que eu nunca imaginava. Nunca imaginar poder passar nessa idade tão nova, tantos conhecimentos para outras crianças, né? Nossa, quando eu imaginei que eu ia ser professora de inglês, fugindo das reuniões. Vocês não precisam imaginar diferente do que eu estou falando. Os olhos da Jéssica aqui ao meu lado, brilhando, contando essa história, eu acho que vocês sentiram toda essa energia e essa aprendizagem que a Jéssica adquiriu. E até tem uma novidade aí que nós podemos contar, que a Jéssica está indo agora para a Colômbia. Estou indo para a Colômbia. De novo. E foi engraçado como mudou assim, a recepção da informação agora da minha mãe e do meu pai. Eu tava dando aula, assim, é muito gratificante, tô aprendendo muito, mas eu pensei, poxa, se eu posso ficar mais 6 meses dando aula de inglês, por que não passar 6 meses em outro país aprendendo outro idioma? Então, com as minhas amigas que eu conheci lá nos Estados Unidos, eu não pensei, pra mim as coisas funcionam assim, eu não posso pensar muito. Eu acho que você tem
um plano. É um time, né? Você tem que aproveitar, senão depois, se pensa muito, a gente não vai. Então eu já comprei Boa. a passagem e tô indo, não sei o que me espera lá, mas sabe quando você sente que tem que ir? Então da mesma forma que eu senti antes, eu tô indo, não sei o que me espera lá, não sei como vai ser. Eu só sei uma coisa, que é muito bom viajar, é muito bom conhecer o novo, né? Então eu tô... E não pretendo parar. Mas... E teve uma coisa muito curiosa que eu vou colocar um vídeo pra vocês também, pra finalizar aqui, que eu encontrei com a Jéssica em Nova York. Ah, é? Foi incrível. Aí vocês vão ficar muito curiosos quando vocês verem o vídeo, que era a época da Copa, e nós dançamos com a Mili. Ela levou um beijinho de todo mundo aqui do Brasil pra mim. Verdade. E nós dançamos embaixo lá da Estátua da Liberdade, uma música brasileira. Vou postar esse vídeo. Quase ganhamos gorjeta aí, entendeu? Verdade. Que maravilhoso estar aqui e poder colocar a Jéssica ao lado de vocês e ao meu lado, para poder contar essa história maravilhosa, porque eu vi essa menina crescer e sei o quão foi difícil estar onde ela está. E eu tenho muita alegria ao poder entrevistá-la. Eu não imaginei que isso fosse acontecer na minha vida, porque eu tenho 53 anos e essa garota que eu vi pequenininha ser o que ela é. Valeu a pena estar aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, tia. E tudo só foi possível porque eu tenho pessoas na minha vida como você, minha família, meus amigos, né? Então só foi possível por isso. Hoje, assim, se eu sou o que eu sou hoje, se eu descobri o que eu sou hoje, porque tinha alguém lá falando, não, vai, é possível, não é difícil, realmente. É verdade, é verdade. A A gente precisa muito desse apoio mesmo. Obrigada. Obrigada. A tia é muito chorona. Bom, eu termino o vídeo da Mãe Girafa com toda essa emoção, mas certo que vocês gostaram muito desse vídeo e aguardem os próximos episódios super importantes. Obrigada. Tchau. Vai, Vini! Vai, Vini! Vai embora! Vai, Vini! Agora você é brasileiro hoje! Olha lá! Sim, batida! Palma! Vai, Vini! Brasil!